A taxa média de desemprego no país caiu para 11,9% em 2019. A taxa é inferior à registrada em 2018, que havia fechado o ano em 12,3%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD-C, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No quarto trimestre do ano, a taxa de desemprego ficou em 11%. No terceiro trimestre do ano, o índice havia sido de 11,8%. A média anual de desocupados completou 2019 com menos 215 mil pessoas em relação ao ano anterior. Com o recuo de 1,7%, ficou em 12,6 milhões. No último trimestre de 2019, a queda na comparação com os 3 meses anteriores ficou em 7,1%, ou menos 883 mil pessoas. Com relação ao igual período de 2018, o recuo é de 4,3%, o que significa menos 520 mil pessoas. Ainda de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a população ocupada, na média anual, alcançou 93,4 milhões, sendo 2% acima da registrada em 2018. Na comparação do último trimestre de 2019 com o período anterior, a alta é de 0,8%, o que representa mais 751 mil pessoas. Em relação ao mesmo trimestre em 2018, a elevação ficou em 2%, ou seja, mais 1,8 milhão de pessoas. Os trabalhadores por conta própria cresceram 4,1% na média de 2019, atingindo 24,2 milhões, comparados a 2018. No último trimestre, o índice ficou estável em relação ao período anterior e cresceu 3,3%, mais 782 mil pessoas. O número de empregados sem carteira assinada subiu 4% na média anual, o que significa mais 446 mil pessoas em 2019, na comparação com 2018. No último trimestre, ficou estável se comparado ao mesmo período anterior e cresceu 3,2% se comparado aos 3 últimos meses de 2018, representando mais 367 mil pessoas. Na categoria de empregados com carteira de trabalho assinada, a alta ficou em 1,1% na média anual, alcançando 33,2 milhões de trabalhadores, ou um crescimento de 356 mil pessoas. Nos últimos 3 meses do ano, subiu 1,8%, mais 593 mil pessoas, frente ao trimestre anterior, e 2,2%, ou mais 726 mil pessoas, em relação ao mesmo trimestre de 2018. As informações são da Agência Brasil. No início da tarde de hoje, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou as cidades mineiras atingidas por fortes chuvas nos últimos dias. Bolsonaro anunciou a liberação de quase R$1 bilhão para reparar os estragos nos municípios atingidos. Acompanhado de 8 ministros de Estado, o presidente Jair Bolsonaro sobrevoou por 1 hora as regiões afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. No percurso, Belo Horizonte, Betim, Contagem, Raposos, Ibirité e Sabará. E viu o rastro de destruição em todas elas. São dias difíceis para Minas Gerais, uma parte do Espírito Santo e outra do Rio de Janeiro. O governo federal se solidariza com os familiares das vítimas e se coloca ao lado do sofrimento do povo aqui de Minas Gerais. O apoio às cidades afetadas vem também em forma de dinheiro, R$1 bilhão. Esse é o valor que o governo federal liberou para os 123 municípios da região sudeste em estado de emergência por conta das chuvas dos últimos dias. As prefeituras devem apresentar os projetos ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que vai montar uma força-tarefa para agilizar as análises. Os municípios devem apresentar essas demandas ao Ministério do Desenvolvimento Regional para serem analisadas e o recurso poderá e irá ser repassado aos municípios e estado assim que os projetos forem analisados e aprovados. Em outras frentes de trabalho, o Ministério da Infraestrutura atua na liberação de rodovias bloqueadas. Já a Caixa Econômica Federal liberou o saque do FGTS para os trabalhadores das regiões afetadas. Até os Correios estão na força-tarefa. Um dos grandes problemas no momento como este é a logística. Então, estamos com
conseguindo enviar aquilo que é necessário para todas as regiões do estado com agilidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, janeiro já é o mês mais chuvoso da história de Belo Horizonte, desde que medições desse tipo começaram a ser feitas há 110 anos. Das 123 cidades da região sudeste em estado de emergência, 101 estão aqui em Minas Gerais. E da semana passada para cá, pelo menos 55 pessoas morreram por conta das chuvas. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional e atualizou os números sobre o coronavírus no mundo. Já são 7.818 casos confirmados. Desses, 7.736 estão na China. 82 casos foram notificados em outros 18 países. Até agora, 170 pessoas morreram. No Brasil, o Ministério da Saúde também atualizou os números. Até o início da tarde desta quinta-feira, 9 casos permaneciam suspeitos. 1 em Minas Gerais, 1 no Rio de Janeiro, 3 em São Paulo, 2 no Rio Grande do Sul, 1 no Paraná e 1 no Ceará. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde falou sobre o impacto dessa nova classificação da OMS no Brasil. No nosso planejamento, no plano de contingência do Brasil, nós estamos no nível 2 de alerta, que chama perigo iminente. E quando nós tivermos o primeiro caso confirmado, nós iremos declarar emergência de saúde pública de importância nacional, corroborando, obviamente, com a declaração da OMS. Mas, obviamente, como nós somos países signatários da Organização Mundial da Saúde, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que serão publicadas após essa reunião do grupo de emergência, nós iremos analisar e adaptar toda e qualquer ação que seja necessária. O governo federal firmou hoje uma parceria para a criação da Câmara da Saúde 4.0. A ideia é usar a tecnologia para melhorar a qualidade da saúde nos municípios brasileiros. A Câmara da Saúde 4.0 é um ambiente para discutir com representantes de universidades, de institutos de ciência, iniciativa privada, além de estados e municípios, ideias de projetos que possam ajudar na melhoria da qualidade dos serviços de saúde por meio do uso da tecnologia. Essa é a 4ª Câmara de Discussões criada pelo governo federal. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Internet das Coisas, lançado no ano passado. A Câmara da Saúde 4.0 tem o prazo de 1 ano para apresentar seus trabalhos. O cidadão terá na palma da sua mão, num futuro breve, o seu prontuário com todas as suas informações, podendo economizar, agilizar e dar muito mais condições de atendimento à saúde sua, da sua família e de toda a sua comunidade. Esse é um momento que marca essa cooperação muito necessária e muito importante entre a ciência e tecnologia aplicada, à saúde. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada no ano passado, criou novas categorias de negócios no Brasil. Os empreendimentos de baixo risco, por exemplo, não precisam mais de alvará para dar início às atividades, o que deve diminuir a burocracia para quem quer empreender. Há quase 2 anos, Robert resolveu empreender. Montou um restaurante e um buffet em Brasília, onde emprega 6 pessoas. Para ele, quanto menos burocracia, mais chances de expandir os negócios. Facilita muito em razão do tempo que você economiza, em razão do custo que você não tem aqui no Distrito Federal. E você começa a produzir com mais facilidade, Começa a gerar emprego com mais facilidade, num tempo recorde, O empreendimento do Robert está entre os 289 tipos de atividades econômicas que não precisam mais ir atrás de um alvará de funcionamento. A Lei da Liberdade Econômica, sancionada ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro, dispensa esse documento e outras licenças para empreendimentos de baixo risco. Ele deixa de ter os penduricalhos de custo, de tempo, a desburocratização fica para trás
e o aumento da confiança. Esse é um ponto alto forte no micro pequeno empresário, no empreendedor, dizendo que ele está livre para caminhar sem as peias do Estado. A classificação de risco considera aspectos como prevenção contra incêndio, segurança sanitária e ambiental. Mesmo com a dispensa de alvará para abrir as portas, os empresários continuam obrigados a seguir todas as normas de segurança previstas em lei. Essa fiscalização ela ocorre a posterior, depois de iniciadas as atividades. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.